Você vai ficar de pé. Vem cá, pastor Luciano. Quero ver. Oh, meu Deus. Pastor, aí, botar todo mundo na prova. Graça e paz, queridos. Amém? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz com mais essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui. Nós temos aqui sobre as nossas mãos um tema muito confrontativo, tá? Cada um, Deus tem um jeito de usar. Eu leio a Bíblia, toda a palavra de Deus, eu sempre vejo e me apego mais naquelas palavras de confronto para a minha vida. Por quê? O evangelista Edson, poxa, tu vai falar para mim que não tem mel, que não vai falar sobre as poesias, livros poéticos. Poxa, são 5 livros poéticos na Bíblia. Você sabia disso? São 5 livros poéticos. Amém? Tem livro histórico na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento. Podemos falar tantas coisas, mas sempre me apego nesses temas, porque me parece que o Espírito Santo de Deus, ele me leva para esses momentos, para que eu possa me adestrar a cada dia, me policiar, me adequar dentro da palavra, para que eu possa andar na risca, não olhando para o lado, para a esquerda nem para a direita, mas focado no foco que é Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu gostaria de, junto à amada igreja, também não vou me delongar muito, acho que 5 minutos está bom para nós, tá bom, pastor? 5 minutos? Amém, Ana? 5 minutos. Capítulo de Lucas, doutor Lucas, capítulo 8, versículo 26. Pô, meu presidente, que isso? O cântaro ficou como? Repleto. Estou feliz de ver a nossa amada irmã. Poxa, estava com saudade, eu até ligar para vocês para procurar saber como vocês estão. Estou muito feliz, tá? A mãe da Sofia, me alegro em Deus. Para quem não conhece, é uma guerreira, isso é uma mulher que enfrenta algumas batalhas, e Deus tem te abençoado muito, eu vejo assim, tá bom? Continua firme, foco é esse, não perde o foco, acredita, no tempo certo, na hora certa, as coisas vão se ajustar, vai pegar a linha, vai entrar no trilho, ninguém vai tirar você desse foco. Capítulo 8, versículo 26. E navegando por a terra de Gadareno, e que estava endemoniado na galáxia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, e vindo à cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Amém? A palavra de Deus, eu quero ser bem claro, e a palavra hoje, nessa manhã, ela vai falar de alguns atos, algumas atitudes, alguns perigos que nós como cristãos vivenciamos. A palavra do Senhor, ela é muito forte a respeito da vida desse moço. Esse moço, ele tinha antes uma vida normal, pelo que a gente vai ver, desde muito tempo ele estava, mas a Bíblia não relata que ele está desde nascença, como outros fatores que a Bíblia relata que desde nascença ele era doente, mas a Bíblia não relata que esse moço, desde nascença ele estava com essa enfermidade. Eu posso conjecturar na minha mente imaginária que Gadareno podia ser um desviado, pastor, conhecedor da palavra, andou na igreja, pregou, cantou, e por algum momento ele deu lugar. Por que eu posso conjecturar isso? Porque a Bíblia diz que a casa depois dela limpa, Satanás, depois que ele volta para essa casa, o que ele faz? Ele vem com ele e mais 7 demônios. E a Bíblia vai dizer que no livro de capítulo de João 10, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio roubar, matar e destruir. E a Bíblia, quando relata esse moço, ele está possesso de demônios, a Bíblia vai dizer que ele agora vai viver não numa casa normal, num ambiente normal, ele não vai dormir numa cama normal, ele não vai ter uma vida normal, a partir daquela atitude dele se afastar ou perder consciência, porque na verdade, que dá a entender que o ladrão de consciência roubou a consciência de Gadareno, e ele agora vive nessas condições.
Pô, evangelista, é muito forte isso, sim. Por quê? A Bíblia nos abre um leque muito grande referente a esse moço. Esse moço, ele tinha uma vida, irmão, eu acredito, quem sabe até uma vida próspera, uma vida de trabalho, uma vida normal. Mas agora, nesse momento, nessa condição que ele está totalmente desprovido do temor de Deus e afastado do reino. Mas a Bíblia não diz que ele não é digno de receber a salvação. A Bíblia não diz que ele não é digno de receber a misericórdia, de ser alcançado mais uma vez. Porque se você for ver o filho pródigo, quando ele se afasta, é muito literal. A atitude do filho pródigo, quando ele vai se afastar, ele está endemoniado. O diabo entrou na vida daquele filho pródigo. Você pode observar pelas atitudes, pelas suas palavras. Ó, pai, me dá tudo que tem. Já não está nem mais com respeito. Pai, me dá tudo que tem aí. Divide aí com meu irmão aí, me dá minha parte aí que eu vou meter o pé. Então eu quero te falar nessa manhã o perigo que é tomar uma atitude precipitada quando nós não ouvimos os nossos líderes. Porque quem está para ouvir a liderança, para ouvir o seu Senhor, aquele que está sob domínio sobre você, seu pai, a sua mãe, no trabalho, seja onde for, você tem sucesso. Você tem sucesso. Quando você vive debaixo de uma obediência, você tem sucesso. Você tem só a crescer e acrescentar na sua vida. Gostaria de falar de alguns tópicos aqui que Satanás não brinca. A Bíblia diz bem claro no capítulo de Mateus, capítulo 4, o que a Bíblia diz? Que ele veio fazer o que com Jesus? Ele veio tentar Jesus. Ele veio levar Jesus um momento, olha, torna daqui, lá embaixo. A palavra não diz que tu também tornará pedra em pão. Se tu lançar lá embaixo, os anjos vão te guardar. Jesus falou assim, não, acautelar para trás de mim. E o que a palavra do Senhor nos diz, irmão, que quando a pessoa, ela perde literalmente o sentido das coisas, que o inimigo de nossas almas, ele quer trabalhar no nosso intelecto, porque o homem ele é composto de uma tricotomia. Se você não sabe, espírito, alma e corpo, e você tem que saber quem você quer alimentar, quem você vem nessa manhã para servir e adorar a Deus. Porque se você vem encher do Espírito, tu vai sair daqui cheio. Se você vem encher a sua carne, eu acredito que tu vai ficar meio, talvez você está no lugar errado. Mas se você veio entregar a perfeita adoração, vem buscar a Ele, vem adorar a Ele, e servir a Ele, todos esses louvores que foi adorado nessa manhã, nesse lugar, nesse ambiente, certamente você vai sair daqui cheio. Mas se você vem com intenção, irmãos, carnais, tudo aqui, nada fez efeito para você. Parece que você foi num teatro, num lugar normal, num lugar comum, que não vai surgir efeito nenhum. Dá arriscado você sair pelas portas. Leva, pô, aquele culto estava fraco. Aquele culto não foi de manhã, não foi aquela mensagem que a irmã Edson lá falando, aquela voz chata. Os irmãos, aquelas músicas, aquelas coisas, aquilo não entrou em mim, não surgiu efeito nenhum. Mas eu tenho certeza que hoje, nesta manhã, Deus veio te trazer este lugar para te despertar dos perigos que Satanás tem influenciado a muitos. Você observa na casa de Potifar, que Satanás entrou na mulher de Potifar e agora tentou botar quem à prova? José. Atitude de quê? De Deus? Nunca. Satanás. Ele vem sempre tentar nos colocar à prova. Você vai ver que Sansão, ele chega diante da Dalila e ele fala, ó, não, faz assim, assim, assim. Ela fala, me conta o teu segredo, revela para mim, Renan, conta para mim, Andréa, me conta o teu segredo, fala onde é, como é que tu tá, fala para mim como é que você é assim, como é que é. Satanás, ele não brinca no mundo espiritual, irmãos. Nós não viemos aqui para a igreja com a camisa de super crente para dizer que somos o bambambam. Não, você tem que vigiar. Fala para o seu irmão do outro lado, você precisa dobrar a vigilância. O mundo espiritual, ele roda 24 horas, ele não brinca. O inimigo de nossas almas, ele nunca brincou, ele nunca foi de brincadeira, ele é real. A Bíblia diz que ele estava diante do trono de Deus, ele é chamado de Lúcifer, Lucero de Deus. E ele agora vai fazer o seguinte, ó, vamos aprontar uma aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos ser acima de Deus, vamos fazer um trono acima do trono de Deus. E ele pega uma terça parte dos anjos, e a partir daquele princípio, passou a tornar-se anjos decaídos, foram lançados do céu
aqui para baixo. Tanto prova é que Satanás não brinca, queridos, que uma certa feita Daniel estava orando 3 vezes ao dia, era um homem de oração, e o anjo desceu e falou: Daniel, ele falou: Senhor, por que eu não recebo? Eu estou ouvindo a tua oração desde o princípio, desde a primeira. Mas na atmosfera, legiões de demônio impedindo a sua oração de chegar até o trono de Deus. O mundo espiritual, ele gira 24 horas, ou ao seu favor, ou contra a sua queda. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Gadareno, ele morava numa cidade, ou podemos dizer, no lugar de morte. Por que lugar de morte? Cemitério é lugar de quê, queridos? Adão e Eva no jardim, estava tudo bem. Daqui a pouquinho Satanás se apresenta, está inspirado por uma cobra. O que acontece? O que acontece, irmãos? O diabo, ele não brinca. Jovens, igreja de Cristo, levitas do Senhor, amados da casa do Pai, vigiarmos, irmãos. Hoje a mensagem é essa de confronto para mim e para você. Precisamos subir para a torre da vigília. Precisamos dobrar a nossa vigilância, porque o diabo, ele não brinca. Olha o que acontece com a mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Quem é que está usando essa voz? Quem está falando isso? Será que foi Deus que mandou ela falar isso? Será que não tem obra de Satanás? Amaldiçoa o teu Deus, ou seja, perde a comunhão, perde o contato, renuncia, nega tudo, volta para trás. E qual é a intenção de Deus? O propósito de Deus, irmão, nunca foi o plano B, sempre foi o plano A. Quando a Bíblia diz que o povo de Deus vai entrar numa batalha, numa peleja muito forte, contra uma cidade muito grande, Jericó, vai vencer a guerra, amém. O coroamento, amém. Josué bradou, cantaram, bailaram na frente da arca. E agora vão para uma cidade chamada cidade de Ai, uma cidade bem pequenina, bem minúscula, pequena, o povo bem reduzido. Certamente já entraremos e venceremos e ganharemos a vitória. Aí Deus vai falar assim: não pega nada, nenhum despojo, não pega nada nessa cidade. Aí vai um homem, Satanás vai botar no coração dele: pega a capa babilônica, pega o cálice, pega a taça de ouro, e vamos tomar vinho lá do outro lado. Aí quando o povo de Deus entra na peleja, na guerra, para ganhar, para vencer uma cidade menor, o povo é destroçado e vai morrendo pessoas, e vai sendo destroçado e vai perdendo a batalha. E agora ele vai consultar a Deus: Senhor, por que eu perdi a guerra, a peleja? Vencemos Jericó, que era uma cidade muito maior, só as muralhas era fortalecimento, era uma fortaleza, dava a botar três carros, um do lado do outro, em cima das muralhas de Jericó. Só no grito, só no brado, a muralha caiu. E por que a cidade de Ai nós não vencemos? Aí o Senhor falou assim: olha, Josué, vamos aqui, vem aqui atrás da tenda, quero falar contigo. Dentro da tenda. O que foi, Senhor? Passa a arca do concerto. Alguém prevaricou, o povo está em pecado contra mim, transgrediram o estatuto. Por causa de um homem, por causa da atitude de uma família, o povo de Israel perdeu a guerra. Que você nessa manhã possa sair daqui consciente que o mundo espiritual, ele gira 24 horas tentando tirar o brilho dos seus olhos, a alegria do teu coração. E isso nós estamos falando de famílias que acontece dentro de casa. Tem a parte da enfermidade, que Satanás trabalha também através da enfermidade. De repente, algumas doenças, algumas dificuldades. Eu falo também que na parte financeira, Satanás também, ele aproveita disso, ele entra também. Você vai ver que tem pessoas que até por não receber algo, ele já muda o aspecto, ele muda a sua fisionomia. Você vai ver que Ana, por ela não receber, porque Penina oprimia ela, a Bíblia diz que ela está com o rosto tão triste, tão amargurado.
que ela vai para o templo orar e o sacerdote ali vai falar: o que está triste no teu coração? Por que está assim, cabisbaixa? Por que está magoada? E ela fala assim: eu sou uma mulher, não estou magoada, nem eu sou uma mulher atribulada. Nessa manhã eu quero te despertar através da luz da Bíblia, pelo Espírito Santo, da misericórdia de Deus. Olha para o teu irmão do teu lado, fala para ele e para ela: vigia. Mas fala com um olhar profético, mesmo como profeta, fala: vigia. Meus amados, vigia. A Bíblia diz: por muito abrir a sua boca tem o quê? Perturbação. Até essa fraqueza, esse cansaço, muito cansaço, muita fraqueza, tem que ter cuidado. Satanás aproveita disso, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios: vai ter com a formiga, capítulo 6, ó preguiçoso. Porque você pode botar a tua casa também em uma condição estranha. O seu pai te olhava e falava: meu Deus, menino não levanta, essa garota, essa menina não quer trabalhar, não quer correr atrás, porque a Bíblia diz para viver do teu suor, do teu rosto. Então tudo é um mundo espiritual. Tudo que nós estamos falando aqui é um mundo espiritual. E o que mais acontece é dentro dos lares. Porque dentro dos lares você vai ver que, por que os irmãos de José vai vender ele? Não é simplesmente porque inveja, porque vai vender, não. É o diabo. O inimigo de nossas almas está inspirando o coração dos seus irmãos para vender ele. É a Bíblia que diz sobre isso. Não é eu não, não é o evangelista Edson não. É a palavra de Deus, irmão. Como eu posso vender o meu irmão que está comigo todo dia, dorme ali, eu durmo, minha cama é do lado dele, eu bebo água com ele, eu almoço com ele, eu janto com ele, tomo café com ele, e vou vender meu irmão para os mercadores, irmão? Como eu posso fazer isso, tomar uma atitude dessa? Irmãos, Satanás faz isso. A Bíblia diz que o inimigo de nossas almas, ele não brinca de ser diabo. Ah, evangelista, está endemonizando tudo. Não, é um mundo espiritual, irmãos. Ele gira, ele nos ataca, ele nos confronta. O inimigo, ele não quer que você chegue aonde, aleluia, Cristo já está. A igreja, a noiva do Senhor já está. Você precisa chegar até lá. É como o pastor fala aqui, sempre eu fico só observando. Às vezes parece brincadeira. O foguete não dá ré, vamos para cima. Mas o que tem acontecido nos últimos dias é a fraqueza espiritual. Você quer ver uma coisa? Você vê um filme, pastor Luciano, 3 horas o filme, você não abre a boca, você não dorme, você fica aceso ali, ó. Parece até aqui, meu Deus. Tu pega a Bíblia em 5 segundos. Estou falando que o mundo espiritual não brinca, irmão. O mundo espiritual não brinca, ele roda, ele fica ali tentando chamar a sua atenção com os coloridos. E cuidado com as bandejas, que as bandejas é muito bonita, Bira, é muito bonita. Irmãos, eu quero falar alguma coisa. Pecar é gostoso, viu? Pecar é bom. Pecar alimenta a alma. Mas viver uma vida em retidão a Deus é muito melhor. Vale a pena pagar esse preço. Vale a pena dizer não para o inimigo. Vale a pena dizer não para a minha carne. Dizer não para o meu eu. E dizer sim para Cristo, para a vontade do Senhor, meu nosso Deus. Vale a pena, irmãos. Vale a pena de resistir. Vale a pena. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem vós servais, vai adiante, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus que está dizendo isso, irmãos. Aleluia. Precisamos se enquadrar, se adestrar, irmão. Você vai ver que o diabo sempre vai colocar uma desistência para muitos. No cenáculo era 500 pessoas, mas foram quantos batizados? Era quase 500 pessoas, mas só ficou 120. Por que isso? Por que isso tu desistiu? Porque essa é a finalidade de Satanás. Essa é a finalidade do nosso inimigo. É que você perca o foco, você erra o alvo. E nessa manhã eu quero te dizer uma coisa: parar um pouco, analisar, não quer dizer que você desistiu. Às vezes temos que analisar e ver o campo, ver como é que está. Pega a flecha, chama lá atrás, recua a flecha, espera o momento certo de acertar o alvo, mas não erra o alvo. Acerte a Ele e confia nele, porque Ele vai te sustentar. Calabarachuri de levacia.
Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui desde o começo do louvor, eu estou sentindo a presença, estou só ali me alimentando. Irmão, Satanás, ele bota as pessoas numa condição muito difícil, mas que possamos resistir. Às vezes você tem aquela amiga que anda com ela, você vive com ela, você anda com ela, você ama ela, do nada, ela te bloqueia. Tu fala, meu Deus, não fiz nada, o que houve? O que foi, meu Deus, o que eu fiz? Aí a pessoa passa de cara virada, passa no corredor, finge que não está te vendo. Tu senta aqui, ela quer sentar lá do outro lado. Que isso? O que eu fiz, meu? Que fúria! É o inimigo, irmão. É desse jeito. Mas aí cumpre-se em Eclesiastes: há tempo de ajuntar e há tempo de... E temos que ter cuidado até o que nós falamos, porque Satanás, ele não vai brincar. Às vezes, através de uma palavra, uma brincadeira, um gesto seu, ele vai entrar aí. Aí é chamada brecha. É na brecha que ele vai entrar. A Bíblia diz que o bom é aquele que reconhece. Quando Jonas está na embarcação, cada atitude de Jonas, o barco ia o quê? Naufragar. Porque Satanás tinha botado no coração de Jonas o quê? O Senhor falou para ele: vai para Nínive. Ele fez o quê? Vou para Tarsis. O Senhor falou: vai para Nínive. Eu não, Senhor, aqueles homens são terríveis, aqueles homens são tenebrosos. Eles arrancam os olhos, enfia a estaca no peito, pode ter pendurado de cabeça para baixo, o escorvo come. Esses homens são carnificinas, esses homens são terroristas. Eu não vou para essa cidade não. Aí o Senhor: vai para onde eu te enviei. Aí quando o barco balança, aí o inimigo vem, Deus permite. Aí ele fala assim: ei, está fazendo o que aí, dormente? E a atitude de quem está endemoniado sempre é dormir. Por isso que a Bíblia diz: desperta tu que dorme, levanta entre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Porque quando nós estamos no erro, a tendência é dormir, e quando erramos é fugir, é se esconder. Por que quem está querendo fugir, dormir lá no cantinho e se esconder? A atitude de Jonas é o quê? Está endemoniado, irmão. Que isso, evangelista? Quer que eu falo o quê, irmãos? É o Espírito Santo de Deus que está mandando ele para lá. Contanto que quando o barco balança, ele fala o quê? Ô capitão, culpado sou eu, me joga no mar. Me joga no mar, ou seja, salva a vida de vocês, mas me joga no mar, o culpado sou eu. Quando joga ele o peixe, e joga ele lá no local onde era para desde o início, não precisava passar por aquilo tudo, aquela tempestade toda. Quando Deus fala aos nossos corações, irmão, se nós formos falar aqui sobre homens e mulheres que vivenciou momentos tenebrosos, que deram vazão, nós vamos falar de tantos homens que tiveram bastão, que tiveram na mão. A Bíblia diz sobre o rei Saul, que quando Davi tocava a harpa, os demônios, quando Davi saía da presença de Saul, o que acontecia? Os demônios possavam dele de volta. O que é isso? Um rei, irmão. Como que pode evangelista falar isso? Mas está na Bíblia, está aqui, ó. Está na bússola que está na sua mão aí. E rei Saul conhecia muito, ele era conhecedor. A Bíblia diz sobre homens, mulheres, que infelizmente Satanás inspirou, entrou de uma forma tão terrível. Nabucodonosor, quando ele joga ali, é muito bonitinho, né? Mesaque, Sadraque, Abednego saindo da fornalha, é muito bonito. Mas a atitude do rei endemoniada, e a atitude daquele homem avarento, endemoniado. E olha que ele já tinha visto algumas coisas, já tinha ouvido falar de Daniel, os amigos de Daniel, mas mesmo assim ele está endemoniado. Aquece 7 vezes mais, joga lá dentro. Os homens que jogaram já morreram, caíram fulminados. Que possamos se atentar para a palavra, voltarmos para Deus, voltarmos para o regresso do primeiro amor, das primeiras obras. Quando nós ia para os montes, rodava Jacarepaguá em peso nas consagração. Hoje a gente liga a televisão e se apegamos às coisas dessa vida, às coisas deste mundo. E o que Deus quer de mim e de você é que possamos se voltar totalmente, 100% para Jesus. Ontem eu tive um privilégio, não sei se a nossa jovem lembra, semana passada, o Espírito Santo de Deus falando fortemente ao meu coração, e me fez ver assim como Jesus estivesse já com a mão na maçaneta. E nós estávamos conversando isso ontem lá no Luau, ontem à noite,
junto com os adolescentes, mas a gente teve um momento nosso, eu, o Tiago, a esposa dele, ali ficamos ali. Jesus já está com a mão na maçaneta, só está esperando o pai falar: vai buscar a noiva, vai buscar os cordeiros, vai buscar as ovelhas, vai buscar os vencedores, aquele que resistiu à tempestade, o frio, as tentações, as lutas. E quero te dizer, não é porque eu prego aqui que Satanás não pode me usar. Não é porque eu canto aqui que Satanás não pode me usar. Não é porque eu tenho uma boa oração que Satanás não pode me usar. Quero te dizer uma coisa nessa manhã: todos nós, se não vigiar, o inimigo de nossas almas entra. Pedro, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele: Satanás tentou se andar por 3 vezes contigo. Eu vi ali, ó, na sua sombra, Pedro. Jesus falou para mim: para trás de mim, porque eu tenho que cumprir a minha missão. E Pedro andava com Jesus. Irmão, ele ficou 3 anos andando com Jesus. Imagine nós, homens e mulheres carnais, o risco que corremos. Ah, mas tem o Espírito Santo. Naquela época, Jesus já estava junto. Mas se não vigiar, o inimigo entra. Vou tornar a repetir: através de uma palavra, através de um gesto, uma atitude minha impensável, posso trazer uma ruína, uma consequência muito mais séria. Então, antes de eu falar alguma coisa, peça ao Senhor para te analisar. Não sou eu que vou te julgar. Por isso que a Bíblia diz na ceia: examine, pois, o homem a si mesmo. Então eu não tenho que examinar ninguém, nem apontar para ninguém. Mas talvez você podia falar: essa mensagem seria para fulano. Não, essa mensagem é para nós que estamos aqui. Essa mensagem é para nós, irmãos, guardarmos isso. Porque o evangelista Edson não preparou nada. Não vim para cá, irmão, confesso para os irmãos de coração. O pastor Antônio falou ontem, era 7 horas da noite: evangelista, dá para tu ajudar, dar uma palavra lá? Eu falei: amém, pastor, estamos aí para a obra. E eu, ouvindo os louvores, as irmãs louvando, cantando, o nosso irmão Luan também, os irmãos foram adorando. Eu falei: Senhor, é isso mesmo? Seja feita a tua vontade. Amém. O caminho é esse, eu vou. E eu louvo a Deus que Deus nos dá uma oportunidade de nós estarmos aqui. Mas muitas pessoas que não queriam ouvir o que nós estamos ouvindo aqui hoje, estão dentro de um hospital, estão dentro de um presídio, estão embaixo de uma marquise, estão na Cracolândia, estão na prostituição, porque não quis ouvir o seu líder, não quis ouvir o seu pastor. Irmãos, a melhor coisa é quem tem um pastor espiritual. Eu não estou falando disso de demagogia porque estou aqui no altar, não, porque estou com o microfone. Eu falo para todos os lugares que eu vou: hoje eu tenho um pai, hoje eu tenho uma direção, hoje eu tenho um homem que cuida da gente. Quando eu vejo meu pastor 3 horas da manhã postar, ver o meu pastor, irmão, ali no evangelismo, na taquara, pastores não faz mais isso. Os pastores de hoje, ele manda você ir, mas ele está em outra situação. E você observa que Davi, nessa condição, ele manda os homens ir para a guerra. O que aconteceu? Ele fica no palácio. Quando ele vai dar um olhazinho, que ele olha assim: ih, rapaz, Betseba, deixa quieto, mensagem para outro dia. Amém? Amém, meus irmãos.